sejam mais uma vez bem-vindos por aqui no nosso canal para mais um vídeo de história do cristianismo. Hoje o nosso tópico tem como tema da nossa aula Jesus, os apóstolos e os evangelhos. Evidentemente que cada um desses temas, né, Jesus, apóstolo e evangelho, daria um curso inteiro, né? Não só uma aula, não só um vídeo, mas um curso inteiro, porque são três assuntos vastos demais. Talvez aí eu teria feito um curso de teologia bíblica, e neste caso não é bem a proposta, né? A nossa proposta dessa coluna semanal às quintas-feiras é falar sobre a história do cristianismo. Mas é claro que também não faz muito sentido eu falar da história do cristianismo e nem citar Jesus, por exemplo, né? Não citar os evangelhos, que são o primeiro aprofundamento. Tudo bem que tem as epístolas, né? Mas sobre ele como personagem principal, e também não citar pelo menos um pouquinho sobre os apóstolos, porque foram os primeiros seguidores diretos de Jesus, né? Então, é um vídeo mais breve, é um vídeo introdutório sobre essas temáticas, mas que faz sentido para a história do cristianismo, principalmente para a história do cristianismo na antiguidade, falar um pouquinho sobre essas questões, embora aqui no canal eu tenha vários outros vídeos falando sobre evangelho, formação dos evangelhos, falando alguma coisa sobre apóstolos, né? Mas nós vamos falar sobre essa temática. Antes, é claro, eu quero perguntar a você se você tem o interesse de assistir vídeos mensais exclusivos, onde eu apresento os melhores livros, as melhores referências bibliográficas sobre a história do cristianismo. É claro que a gente sempre aproveita a ocasião para falar sobre outros assuntos relacionados também. Pois se você tem o interesse, é só você clicar agora no Seja Membro e escolher qualquer um dos 3 pacotes que nós temos disponíveis, porque esse benefício está inserido em todos os 3 pacotes. Se você se você acessar e assinar o pacote Café Básico História do Cristianismo, você só paga R$ 7,99 por mês. Não tem mais acréscimos, correções, nada disso. É só R$ 7,99 no seu cartão de crédito todo mês e você já vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo sobre história do cristianismo. Se você optar pelo Café Colonial, você tem também o material da EBD online, e se optar pelo Café Completo, você, além de tudo isso, dos pacotes anteriores, ainda tem acesso ao curso livre de teologia aqui do canal. É um curso com professores qualificados, com grade completa de teologia, pagando menos de R$ 1 por dia. Vale a pena demais. Como também, é claro, você que é gente boa, que sabe da importância desse canal, sabe que não é fácil para uma pessoa fazer um canal sem ter um suporte por trás, sem ter suporte denominacional, né? E fazer esse conteúdo tão detalhado à sua disposição. Se você puder, ajude esse canal, tem o Valeu Demais, tem a chave Pix, você contribui com o valor que quiser, e além disso, você ainda pode ajudar a gente se inscrevendo, deixando like, compartilhando o nosso conteúdo nas suas redes sociais, seus contatos também. Bom, a nossa temática de hoje, a gente pretende primeiro falar um pouquinho sobre Jesus. Quem foi esse personagem do ponto de vista histórico? Aliás, nesse vídeo exclusivo para os membros, eu tenho tanta coisa para falar sobre Jesus histórico, né? Porque a história, ela tem se debruçado há algum tempo sobre essa temática de Jesus, não abordando Jesus pelo ponto de vista da fé, pelo ponto de vista da teologia, né? Mas abordando Jesus do ponto de vista histórico, cultural, social, e que com certeza você deve aprofundar aí a sua leitura sobre essa temática.
O nosso vídeo hoje não é falando sobre o Jesus histórico, né, da pesquisa, que é muito vasta, muito ampla, é uma pesquisa muito aprofundada, que tem muitas perspectivas, né, um assunto muito completo, tem autores excelentes, pesquisadores excelentes, se debruçando sobre essa temática, escrevendo e produzindo muitas coisas, mas o fato é que nós não temos mais praticamente nenhuma dúvida sobre a historicidade de Jesus. É quase ponto pacífico de que Jesus de fato existiu, viveu na Palestina, né, aproximadamente teria nascido no ano -5, e foi um personagem daquela região que era dominada pelo Império Romano do ponto de vista político, onde prevalecia a religião judaica, e Jesus era um judeu também, que conheceu os preceitos da Torá, que conheceu os ensinamentos, as festividades do judaísmo, praticou esse judaísmo, embora tenha feito alguns apontamentos em relação a isso, frequentou as sinagogas, né? E usou, inclusive, as sinagogas para pregar a sua mensagem, pregar a sua palavra de fé, de esperança, de amor. O que a história, claro, não vai entrar no mérito disso, né? Até porque não é o objeto de estudo da história, é falar sobre a questão de fé, tratar Jesus como Deus, falar de encarnação do Verbo, falar sobre esvaziamento, retorno, ressurreição, porque essas são questões de fé, essas são questões da teologia, né? Sobretudo, são questões caras para quem crê em Jesus. A história não necessariamente crê em Jesus como alguém que se deposita fé, esperança, e, portanto, esses postulados teológicos são da teologia, principalmente da teologia sistemática. A história trabalha com outros elementos, no caso, se Jesus existiu ou não, que época que ele nasceu, qual era a sua intenção, qual era a sua expectativa. Tenho dicas de livros sobre essa área também importante desse primeiro vídeo que eu falei com vocês. Existem várias fontes, não só a dos evangelhos, porque, vamos dizer assim, né, os evangelhos seriam fontes suspeitas para falar sobre Jesus. Não tem nada a ver com desonestidade, com manipulação, nada disso, mas é suspeito no sentido de que eles não seriam isentos para falar sobre Jesus, porque foram pessoas que criam em Jesus. Os evangelhos surgem em comunidades, comunidades essas que aceitam a pessoa de Jesus como pregador, seus ensinamentos, né? Que deposita a sua fé e a sua esperança nessa pessoa. Portanto, os evangelhos têm uma perspectiva muito mais de manter essa fé, aprofundar, sistematizar e expandir essa fé numa obra missionária. Portanto, os evangelhos são uma obra de fé, obra feita por pessoas que creem em Jesus e, portanto, têm isso como objetivo nos seus textos. Mas não são as únicas fontes que nós temos sobre Jesus. Por exemplo, o historiador Tácito cita Jesus e os cristãos. O Plínio, que era um líder político, logo do início do segundo século, escreveu para o imperador Trajano, perguntando o que ele faria, qual o comportamento a ser tomado com relação aos cristãos, né? O Suetônio também, que foi um grande pensador romano, chega a citar. O Flávio Joséfo, que era contemporâneo, que não tem nenhum interesse em Jesus que não seja histórico, né? Que não seja historiográfico, cita Jesus. Já ouvi pessoas dizendo que ele cita Jesus ressuscitado. Isso não é verdade, né? O que o Flávio Joséfo citou é que diziam tê-lo visto ressuscitado, alguns cristãos e tal. Mas, independente disso, o fato é que Jesus esteve presente, os cristãos primitivos estiveram presentes em outros textos, em outros autores daquela época, da antiguidade, que não apenas pessoas que creram nele e nos textos da fé
dessas pessoas que creram nele. Isso é um indício bastante consistente da historicidade de Jesus, né? Jesus nasceu na Palestina, que era uma região absolutamente periférica, dominada pelo Império Romano. Quando ele nasceu e durante toda a sua vida era prevalecente a estrutura do Império Romano, que começou em 27 antes de Cristo e se estende até a queda em 476, né? Então, Jesus viveu um mundo dominado politicamente pelo Império Romano. Viveu no vilarejo de Nazaré, um lugar muito pequenininho, um lugar muito pobre, um lugar sem importância econômica, histórica e religiosa para a Palestina, para o judaísmo de uma maneira em geral. Sabemos que Jesus não saiu da Palestina e a gente sabe também que a cidade onde Jesus, o vilarejo onde Jesus nasce, ali por Nazaré, era uma região com muita pobreza, com muitas dificuldades financeiras, assim como boa parte da Palestina que ele conheceu. Um lugar muito distante, um lugar de muitas dificuldades sociais, de desigualdades sociais, pessoas que não tinham o mínimo para a sobrevivência, de uma população que era bastante explorada pelo templo, pelo império, né? Muitas taxas que elas tinham que pagar. Elas não têm terras que possam trabalhar e cultivar. Isso fica claro, por exemplo, na parábola do semeador, né? Que é um exemplo disso. Dificuldades hídricas, dificuldades com água, e a população que não era da parte mais abastada tinha uma sobrevivência muito dificultosa, tinha uma sobrevivência muito comprometida por causa do empobrecimento da maior parte daquela região na época de Jesus, né? Jesus aprendeu a profissão do seu pai, o seu pai era uma espécie de faz-tudo da comunidade, né? Alguém que conhece muitas técnicas de trabalho manual, principalmente com madeira, e é muito provável que Jesus tenha visto e aprendido através do seu pai essa profissão e até exercido essa profissão em algum momento da sua vida e da sua jornada. A gente sabe também que Jesus foi batizado no Rio Jordão, que é o principal rio que corta a Palestina, né, e que divide hoje Israel da Jordânia, por isso tem o nome de Jordão, e ele foi batizado por João o Batista em uma área desse Rio Jordão, que é um rio bastante extenso, que começa lá no pé do Monte Hermon e vai até o Mar Morto. É uma distância considerável, né? Então é um rio grande, um rio bastante extenso, em alguns trechos dessa extensão também bastante largo e com uma certa profundidade também. João já praticava o batismo, não é uma criação do cristianismo, a prática batismal, que era uma prática de iniciação. E João é chamado de o Batista por causa da sua tarefa, da sua função. Ele era o batizador, né? Batista não é o seu sobrenome, é João o Batista. E também é bom a gente citar que Jesus era alguém que conhecia a lei e os costumes da religião judaica. Inclusive, ele dialoga com esse conteúdo, ele apresenta isso em alguns momentos, em alguns cenários. É alguém que conhece bastante da história dessa religiosidade e principalmente dos mandamentos e dos preceitos relacionados a esse judaísmo, a essa expressão religiosa vivida por Jesus, pelos seus familiares e pelos seus discípulos, né? Os discípulos iniciais que são escolhidos por ele. O texto bíblico vai dizer que Jesus escolheu 12 homens, o que também é uma simbologia lá relacionado ao número 12, as 12 tribos de Israel, um número que tem um símbolo de concretude, né, e de completude,
de algo completo, e Jesus escolhe 12 homens para acompanhá-lo na sua missão, 12 homens simples como ele era, 12 homens do povo, 12 homens que não tinham maiores instruções intelectuais, maiores instruções culturais, muito provavelmente todos eles eram analfabetos, né, no sentido técnico do termo, que não significa que uma pessoa analfabeta seja uma pessoa ignorante, mas alfabetização é uma coisa muito recente. As civilizações da antiguidade, até da Idade Medieval, não têm isso como um valor como nós temos hoje na nossa cultura, né? Para nós, hoje, a alfabetização é algo básico, é algo muito importante, que alcança mais de 90 e tantos por cento da população, dependendo do país, óbvio, mas naquela época isso não era uma questão, até porque livro era caríssimo, material era difícil, não é uma coisa que está relacionada ao popular, então poucas pessoas detêm a arte da leitura e muito provavelmente pescadores, pessoas do povo, não têm esse tipo de domínio dessa cultura, dessa riqueza, né? São trabalhadores manuais, trabalhadores braçais, trabalhadores que lutam ali naquele cenário para sobreviver. E ali nós temos também, dentre esses 12 homens, pessoas não só de profissões diferentes, mas que fazem parte de partidos judaicos diferentes também, o que é uma tensão em alguns momentos. São pessoas com experiências de vida e temperamentos bastante diferentes uns dos outros, né? É bom a gente citar isso, porque os 12 apóstolos, eles são muito diferentes entre si. E são esses 12 apóstolos que vão dar continuidade à mensagem de Jesus após a sua ascensão, né? Judas morreu antes desse processo, é substituído. Devemos saber também que os principais apóstolos desse colegiado são a Tríade de Jerusalém, liderados por Tiago, que era parente de Jesus, que na sua epístola tem uma síntese dos ensinamentos principais de Jesus em relação ao pobre, ao menos favorecido, a sua espiritualidade, a sua prática de acolhimento e cuidado com o necessitado. Ele também tem grande prestígio, além de Tiago, o João e também Pedro, né? É a tríade da liderança da Igreja de Jerusalém, que é onde até o ano 70 vai ser a principal sede do cristianismo, né? A principal centro, principal patriarcado do cristianismo até o ano 70. No ano 70 tem a invasão, a queda de Jerusalém, e aí as coisas vão tomar outro rumo, mas esse é um tema para daqui a pouco, né? Daqui a uma semana ou duas a gente vai estar falando sobre isso também. A entrada posterior, né, de Paulo nesse colégio apostólico vai fazer uma outra tônica nessa realidade. Se Pedro, Tiago, João, eles são mais ligados à Palestina e nesse aspecto mais conservadores, Paulo vem de outro lugar, Paulo não é palestino, Paulo tem um contato muito grande com o mundo romano, com o pensamento helênico, e Paulo acaba se sentindo um tanto quanto incomodado com essa liderança de Jerusalém, está doido para sair de perto deles, de ter a sua liberdade evangelizadora, epistolar também, como nós vamos ver ali naquelas tensões relacionadas ao Concílio de Jerusalém. O capítulo 2 lá de Gálatas mostra um embate que ele tem com Pedro, ele é repreendido lá em Atos dos Apóstolos por esses três apóstolos, né? E isso gera lá um certo desgaste de Paulo em relação aos outros três, em alguns momentos até uma certa rivalidade. Por exemplo, você já deve ter lido, sem dúvida, aquela passagem de Paulo, em que ele fala assim, olha, se um anjo do céu vos anunciar outro evangelho que não o nosso, que ele seja anátema. Paulo não está lidando necessariamente com heresias, né? Paulo está lidando com outras lideranças desse cristianismo
e ele quer reforçar a sua própria autoridade, quer reforçar a sua própria autonomia em relação a esses escritos, em relação a esses textos e em relação à sua fé. Quando ele viaja, sai ali daquele contexto e pode se expandir, isso também tem o seu lado positivo, porque acaba abrindo caminho para que o cristianismo pudesse se espalhar por outros lugares. E por falar em evangelhos, é bom que a gente saiba que evangelhos não são biografias de Jesus. Se você aprendeu isso, você deve deixar isso de lado, porque evangelho não atende aos critérios e aos parâmetros que uma biografia atende, né? Por exemplo, uma pessoa, para escrever uma biografia de alguém, ele não precisa crer naquela pessoa, basta apenas saber que ela existiu e fazer uma pesquisa aprofundada sobre aquilo, seguindo uma ordem cronológica. Evangelho não é isso, né? Evangelhos são textos escritos por pessoas que acreditavam em Jesus, que não estão preocupados, por exemplo, com a cronologia da vida de Jesus, porque a sua preocupação é enfatizar ensinamentos, milagres, curas e expandir essa mensagem. Então, evangelho, sejam eles quais forem, sejam os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, seja o evangelho de João, evangelho não é biografia, evangelhos são teologias, porque são pessoas que creem falando sobre aquele no qual elas creem também, né? Foram escritos posteriormente a Jesus, você sabe disso. O evangelho mais recente foi escrito pelo menos 50 anos depois de Jesus. Tem até algumas epístolas escritas anteriormente. É fruto da fé desses cristãos na pessoa de Jesus, com o objetivo de expandir a fé, de tornar isso um instrumento missionário, um instrumento de divulgação dessa fé e dessa mensagem, e também com o propósito missionário e catequético, ou seja, fazer com que as pessoas possam conhecer mais e conhecer melhor sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Aliás, esse é um conceito também muito importante, você saber o seguinte: Jesus de Nazaré e Jesus Cristo são dois conceitos diferentes. Consegue entender isso? Não estou falando que são duas pessoas diferentes, né? Mas são dois conceitos diferentes. Quando eu falo de Jesus de Nazaré, estou me referindo à questão historiográfica, ao Jesus pré-história, ao Jesus cidadão, ser humano, cidadão no sentido de ter vivido naquela época, né, do personagem histórico, concreto, Jesus de Nazaré, que viveu lá na Palestina naquela época. Jesus de Nazaré é o objeto de pesquisa da história. Já Jesus Cristo, claro, é esse Jesus de Nazaré, só que lido a partir da teologia que creu nele como divino, que creu nele como Cristo, como Messias, como o enviado de Deus. Ou seja, o Jesus Cristo é uma leitura teológica, é uma leitura de fé e não uma leitura historiográfica. Não necessariamente eles são contraditórios, né? Porque é um desafio para a igreja, para os cristãos e cristãs, de uma maneira em geral, recuperar o Jesus de Nazaré, porque a sua vida, os seus ensinamentos, o seu contexto, eles não podem ser divorciados de concretude, de realidade, e transformarmos eles apenas em um ídolo, apenas numa figura teológica, numa figura divina, inalcançável, inatingível, né? Isso esvazia a proposta de discipulado feito pelo próprio Jesus. E os evangelhos tratam Jesus como o Jesus de Nazaré, até porque essas definições de natureza, encarnação, divindade, etc., são posteriores, são frutos da história do cristianismo, como nós vamos vendo aqui nessa coluna de quinta-feira sobre história do cristianismo.
Você também, é claro, pode usar aqui os comentários para enviar suas perguntas, seus comentários. Se você quiser dicas de leitura das melhores obras de leitura de história do cristianismo, sobre Jesus histórico foi o tema de hoje, todo final do mês eu vou lançar um vídeo exclusivo para quem é membro do canal. Para você ter acesso a esse vídeo exclusivo de história do cristianismo, qualquer um dos 3 pacotes que você assinar te dará acesso a ele e os outros pacotes dão acesso a outros benefícios também. Clique agora ali no Seja Membro e escolha o seu pacote e venha participar com a gente desse mundo da produção teológica. E é claro que nós precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda para a manutenção e a expansão do nosso trabalho aqui, que eu sei que tem ajudado você nos seus estudos e na sua vida cristã. Quinta-feira que vem a gente volta com mais conteúdo de história do cristianismo, mas é claro que amanhã, por exemplo, tem temas da teologia começando às 9 horas, sábado tem dica de livro, domingo, meio-dia, tem escola bíblica, tem EBD online. Cada domingo a gente estuda um livro da Bíblia e todo dia tem conteúdo de vídeo e na comunidade também. Aproveita, vai lá e me segue também no Instagram, que lá também tem conteúdo inédito de teologia quase todo dia, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.